Filomena e o João estão connosco na igreja, ainda no tempo onde nós estávamos em São Domingos de Benfica, e a ver se não me falha o ano, João 2009, talvez? 2009. A história da Filomena e do João é uma história que tem sido partilhada desde esse tempo, lá em São Domingos de Benfica, desde o tempo que nós viemos aqui para a segunda igreja, a Igreja da Lapa, e sempre foi uma história que nos emocionou. O nosso objetivo é ouvi-la e dar a oportunidade ao João e à Filomena para poder voltar a partilhá-la e, no final, interagirmos, conversarmos um pouco com eles. O elemento que eu gostava de sublinhar é o elemento que dá título a esta conversa, Surpreendidos pela Graça. É uma história de graça e a graça de Deus na nossa vida faz sentido não porque nós não façamos coisas erradas, mas precisamente porque nós fazemos coisas erradas é que a graça de Deus é saborosa. Cristo veio para os pecadores, não veio para os salvos, veio para os pecadores, e isso dá uma esperança a qualquer pessoa, tenha ela uma educação religiosa ou não. E por isso, nesta manhã, nós vamos ouvir o João e a Filomena. Se tiverem perguntas, vamos ter um período para perguntas também. Estão à vossa frente estão esses papelinhos que vocês podem usar para colocar as perguntas. Depois, nós, a determinada altura, vamos recolher. Vamos dar agora o tempo para ouvirmos a família Parreira. Força. Deus existe e sabe tudo, mas não interfere na minha vida. Deus existe e tem todo o poder, mas o meu sucesso depende das minhas capacidades. Olá, bom dia. Eu sou o João. Eu sou a Filomena e somos conhecidos pelos nossos amigos, pelo casal Parreira. As afirmações que acabaram de ouvir resumiam a pobre compreensão que tínhamos de Deus há 10 anos atrás. E na próxima meia hora nós queremos contar-vos como fomos surpreendidos pelo quão errados nós estávamos. Temos aqui só um apoiozinho para que nos pudéssemos lembrar das coisas, ok? Portanto, eu nasci em Agde, numa família católica romana. Eu fiz a catequese até ao crisma, fiz parte do coro da igreja, fiz parte do grupo de jovens e nunca conheci Deus verdadeiramente. Talvez por isso tenha tido uma facilidade enorme em abandonar esta dedicação à Igreja e à comunidade e tenha havido lugar a muitas questões sem resposta, a iras e a um total desinteresse. Os meus pais, muito em particular a minha mãe, eu creio que ela na altura ficou um bocadinho triste com isso, mas eu creio também que ela tenha pensado que era uma questão de idade, de chegar à maioridade, e que, portanto, isto seria só temporário. No entanto, o afastamento foi total. No fundo, eu tinha fé, tinha uma relação não muito frequente com Deus, mas falava com Deus, ainda que muitas vezes fosse para colocar porquês e para lhe revelar a minha ira. Tornei-me numa mulher super independente até financeiramente, e comecei a ganhar o meu dinheiro muito cedo, que me levou a gostar muito de trabalhar. Por isso, as minhas ideias de futuro passavam basicamente por alcançar o sucesso profissional. Obviamente que eu não colocava de fora um relacionamento, mas desde miúda que dizia aos meus pais que nunca casaria e que nunca teria filhos, até que os meus pais se habituaram a esta ideia. Trabalhava e a vida social era muito ativa e isso afastava-me completamente de Deus. Posso dizer que esta vida que eu levava tinha os ingredientes todos reunidos para me levar a cair no abismo. Hoje consigo perfeitamente ver que o Deus que nessa altura eu não via me permitiu vertigens, mas que nunca me permitiu que os meus pés resvalassem. Nessa altura, acreditava, sobretudo, que eu é que traçava o meu próprio destino e que tinha alcançado algum sucesso. Isso era pura e simplesmente fruto da minha capacidade. O meu ego era basicamente o meu Deus. Tinha também sempre uma piadinha pronta para aqueles que falavam de Deus e de fé e que se mostravam muito dedicados à Igreja. Em 71, já vão quase 44 anos, eu nasci em Aveiro numa família evangélica. O meu avô materno tinha fundado várias igrejas
evangélicas, no norte do país, nos anos 40, 50. E os meus pais fizeram o seu melhor para me dar uma sã educação cristã. A crença que Deus existia nunca foi questionada e, para vos dizer a verdade, ir à igreja até era uma coisa que eu gostava na minha adolescência e na minha juventude. Em 1993, eu casei com a Ana. A Ana foi, basicamente, a minha namorada de liceu desde os 13 anos. Com uma ou outra interrupção, eu acho que ela não gostava muito da minha banda punk da altura, os Ratos da Ria. E, portanto, tínhamos 22 anos quando casámos. Na verdade, foi possível casarmos e termos uma vida independente, porque eu, apesar de estar a estudar na altura, já trabalhava e, na verdade, até me orgulhava de poder, já na altura, ganhar mais que o meu pai, que era bancário. Uma atitude de eu quero, posso, faço o que quiser, começou a instalar-se. E os meus pais foram mesmo muito pacientes comigo e com todos os meus caprichos. Desse casamento nasceram 2 filhos. Gustavo, já com 18 anos, e que para minha grande alegria está sentado ali, e o Vasco com 13, que infelizmente não pôde vir porque está doente. O mundo está cheio de computadores e o facto de eu ter aprendido a programá-los, na prática o que ainda faço hoje, deu-me várias oportunidades e permitiu-me, em 97, criar a minha própria empresa, juntamente, na altura, com a minha mulher, com a Ana, com o meu irmão mais novo, com o meu pai e com um tio que era gestor profissional. A empresa dedicava-se a ajudar outras empresas a tirarem partido da internet, que estava a dar os primeiros passos em Portugal, era uma área muito inovadora. A minha já natural propensão para me sentir o maior foi sendo alimentada pelo sucesso que fui tendo empresarialmente e por inerência financeira. A principal prioridade na minha vida era claramente o trabalho. A família era importante, mas mais importante do que estar com a família era garantir o seu sustento. A minha missão, como eu a entendia, era garantir o sustento da minha família, não propriamente de estar lá com ela. Me levava a viajar muito e estar bastante tempo fora de casa. E achava que essa minha missão dependia totalmente de mim e das minhas capacidades. Deus tinha pouco ou nada a ver com esse sucesso que, obviamente, era baseado naquilo que eu era capaz de fazer. Imagino que não vos seja difícil deduzirem que essa visão da realidade, essa pirâmide de prioridades bastante invertida, foi tornando uma pessoa bem difícil de aturar. Não daqueles que têm o rei na barriga, mas daqueles que dizem que o rei saiu da barriga da sua mãe. Imagino também que não vos seja difícil deduzirem que essa postura levou a um afastamento gradual da Igreja e inerentemente da família. Mas pior do que isso, juntamente com esse afastamento, foi crescendo uma estranha sensação de falta de liberdade. De não ter vivido todas as experiências que devia ter vivido quando era jovem. Assim, uma espécie de crise da meia-idade totalmente fora do tempo. Em 2003, numas férias em Marbella, decidi de forma bastante consciente deitar a perder o meu casamento de 10 anos. Iniciar uma vida de plena liberdade, sem restrições morais, éticas, basicamente acelerar a fundo numa direção que eu não conhecia, com a nítida sensação de estar a cometer um erro, mas, na verdade, absolutamente impossibilitado de o não fazer. Era uma tentação absolutamente irresistível. Uma tentação irresistível que acabou por levar ao meu divórcio e a um plano cada vez mais inclinado, que teve sérios efeitos em todas as áreas da minha vida, que ainda hoje se sentem, incluindo a profissional, com o encerramento da empresa que criei. No entanto, no meio de toda esta turbulência da minha vida de suposta liberdade, a providência divina foi-me protegendo de males maiores e, como Paulo dizia na carta aos Romanos, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Na altura não percebi, mas foi uma manifestação dessa graça quando Deus me apresentou a Filomena, através de um amigo comum.
Quando eu conheci o João, eu não me passava sequer pela cabeça que pudesse vir ter qualquer relacionamento. No grupo de amigos com quem normalmente nós nos juntávamos, éramos muito os bobos da corte. Acabávamos sempre por divertir o pessoal, isto sem qualquer ensaio. Hoje acho que ainda somos um bocadinho os bobos da corte. Cheguei a pensar que o João era um excelente partido para uma amiga minha, só porque ele era assim divertido. Ainda bem que eu abri a pestana. É um bom partido, mas é para mim. O João, em momento algum, escondeu a sua condição de homem separado e de pai de família, ao qual eu via dedicação, e quando começámos a namorar, em vez de uma entrave esse facto, ou em vez de ser uma entrave esse facto de ele ter filhos, a mim até me aliviava, porque eu imaginava que já estivesse satisfeito e caso o relacionamento tivesse pernas para andar, essa pressão nunca iria cair sobre mim. Também me sentia, de certa forma, tranquila com o facto de ser um homem com mais experiência num relacionamento, mais sério, claro, porque certamente já ponderava melhor os seus atos. Isto era tudo aquilo que eu pensava. Isto também prova que eu tinha um nível mais racional e menos emocional. Pois, mas isto também era eu a querer ter o controle de tudo na minha vida e estava sempre a tentar jogar pelo seguro. É claro que um divórcio, uma família desfeita, é um caso muito sério. E as consequências desses atos são devastadoras e intemporais. Por aquilo que já foi dito, já se pode ver que este relacionamento começou numa pauta repleta de erros e o resultado foi uma orquestra totalmente desafinada. Isto eu já tinha dito uma vez. Cada um de nós, enquanto casal, tinha uma perspectiva de vida baseada em experiências completamente diferentes. Se por um lado eu tinha uma experiência de uma vida de total liberdade e independência, o João, na sua bagagem, tinha a experiência de uma separação matrimonial e de uma família desfeita. Obviamente que não se colocava em causa o sentimento que nós tínhamos e a compreensão, mas isso era uma fraca corrente que fazia o eixo do relacionamento mexer e era mesmo um sentimento pobre no seu conceito. A minha perspectiva acerca do casamento, desde que eu me lembro, e como atrás já referi, era de que nunca era necessário um ato oficial para celebrar uma história de amor. E não sei se esta era uma visão, ou era o resultado de uma visão de uma época de emancipação feminina, ou até de uma independência, ou de um relacionamento, ou de um romantismo, aliás, muito cool. Vivíamos uma relação dita moderna, nunca equacionámos a possibilidade de um casamento oficial e muito menos de ter uma descendência. Em vez de olharmos numa perspectiva de futuro, preferíamos estar sempre a olhar na perspectiva de reserva e lá nos íamos mantendo fiéis às nossas convicções que eram ampliadas por vários fantasmas do passado. Cheia de infantilidade e falta de humildade, a orquestra tocava desafinada e o palco começava a ruir, com ecos cheios de orgulho e sem cedências. Numa dessas alturas, numa dessas discussões que começaram a ser bastante frequentes, numa delas bastante complicada, que ameaçava a uma separação, a Filomena sugeriu que procurássemos uma igreja. Lembro do que ela disse. Ela disse: só Deus nos pode ajudar. A vergonha que senti foi absolutamente enorme. E, na verdade, ainda hoje consigo sentir essa vergonha. Eu era neto de pastor. Tinha sido eu o evangélico que tinha crescido na igreja, que sabia várias passagens da Bíblia de cor. Devia ter sido eu a perceber que naquela altura só Deus é que nos podia
ajudar na situação em que estávamos. Na verdade, devia ter sido eu a sugerir que procurássemos uma igreja. E já há muito tempo. Felizmente, essa vergonha foi convertida em resolução. E logo ali no momento decidimos que iríamos procurar uma igreja, acima de tudo uma comunidade que nos pudesse ajudar. Dias antes eu tinha lido uma notícia sobre o pastor do rock. Um tal de Tiago Guilul, que pastoreava uma pequena comunidade batista, eu vinha da Assembleia de Deus, em São Domingos de Benfica. Nós tínhamos que começar por algum lado, porque não numa igreja, imaginava eu, muita alternativa. Igreja do rock. Na verdade, não vou dizer pelas piores razões, mas pelas razões menos boas, lá fomos, Deus nos levou até ao Tiago e à sua comunidade em São Domingos de Benfica. Eu lembro-me muito bem dessa ida a São Domingos de Benfica pela primeira vez. E acho que também quem lá estava também se deve lembrar. Toda eu respirava curiosidade. Afinal, as pessoas não vestiam como eu imaginava. O culto era numa cave, que era uma coisa muito esquisita. E pediram que nos apresentássemos a meio do culto. A mim tranquilizava-me o facto de eu estar com o João e que, a partir dele, sabia o que é que devia fazer. Portanto, eu fiquei na sombra dele. Quando, nesse dia, nós deixámos as instalações da Igreja de São Domingos de Benfica, tínhamos ambos a mesma sensação de que voltaríamos. Sentimos-nos mesmo muito acarinhados pela comunidade, e era uma comunidade pequenina na altura. Lembro-me que deveriam estar 13 pessoas, que o Tiago contava normalmente as pessoas que estavam e dizia. Quinzenalmente voltávamos àquele lugar e quinzenalmente o meu coração ficava espremido com a palavra. Isto digo quinzenalmente porque quinzenalmente também tínhamos que ir para Aveiro para o João poder cumprir os deveres de pai. Eu pessoalmente tinha sentido uma vontade enorme em saber tudo. Era um entusiasmo brutal. O João tinha uma paciência também enorme para me responder às questões, de forma até normal e descontraída. Eu falava de Deus em qualquer lugar, inclusive no meu trabalho, e isso levava muitas vezes as pessoas a questionarem-me: tu vais à igreja? Como se eu fosse assim um ET, ou se isso fosse uma coisa assim impossível. Passámos a ir todas as semanas às reuniões de quinta-feira. Eu saía do trabalho às 21h e íamos diretos para as reuniões. Nessa altura já não tínhamos carro e andávamos de transportes públicos, e mesmo depois de um dia de trabalho, muitas vezes com noites de inverno, com chuva, com frio, nós estávamos sempre muito entusiasmados com as reuniões de quinta-feira. E até jantávamos sempre muito tarde. Graças a Deus tínhamos também, às vezes, quem nos levasse a casa. E devo-vos dizer-vos que estas reuniões foram muito importantes na minha conversão. Havia um espaço grande para que pudéssemos colocar as questões e ajudou-me mesmo muito a desatar muitos nós que eu tinha na minha cabeça. Também quero referir que esta alegria, este entusiasmo não era deste esforço que nós estávamos a fazer, não é um mérito nosso, como é óbvio. Deus é que estava a trabalhar no nosso coração. E também, se me permitem, eu não quero que olhem para isto e pensem que nós éramos loucos, porque Deus é que nos estava também a levar ao colo. Portanto, a nossa vida foi mudando, passámos a orar quando a conversa entre nós já desafiava a discussão, passámos a ler a Bíblia, passámos a querer estar mais próximos da comunidade e a disponibilizar-nos para ela. Lembro-me tão bem dessa altura em que o João passava a vida a dar-me puxões de orelhas. Quantas vezes eu ainda me queixava e dizia: mas porquê eu? Eu até vou à igreja agora e tudo, e estas coisas acontecem. Ele dizia: sim, acontecem. Quem é que tu julgas que és? Jesus, que é o Filho unigénito de Deus, morreu na cruz e não tinha pecado. E tu, que és uma tremenda pecadora, não has de sofrer porquê?
Isto deixava-me de rastros. E bem como também me deixavam de rastros aqueles sermões que eu ouvia. Parecia que o pastor sabia sempre, ou sabia desde sempre quem eu era e que escolhia aquelas passagens bíblicas para me dar sermões. E o pior de todos os sermões foi aquele que eu ouvi e que me fez sentir um verdadeiro ser vindo da lama. Foi no culto da Páscoa, na Igreja da Graça. Eu digo-vos que esse sermão foi avassalador. Nem foi um sermão, foi uma leitura de uma passagem bíblica que me deixou mesmo a querer fugir de mim mesma e a esconder-me num sítio qualquer. Porque eu tinha levado Cristo a morrer na cruz por causa do meu pecado e eu não sabia. Foi também aí que eu me apercebi de que Deus me estava a chamar para o batismo. E como já referi também, a comunidade de São Domingos de Benfica tratava-nos muito carinhosamente. O que não sabiam é que nós não éramos casados. A dada altura, uns meses depois de termos chegado a São Domingos de Benfica, o Tiago convidou-me para um almoço. E achei normal, achei que ele queria saber mais da nossa vida. Ao fim e ao cabo, era o nosso pastor nos últimos meses, 4, 5 meses. A conversa foi acerca do nosso estado civil. O Tiago tinha receio de enfrentar o assunto porque nós podíamos nos sentir de alguma forma invadidos na nossa privacidade e que isso pudesse levar ao nosso afastamento da Igreja. Mas, com a graça de Deus, com coragem, ele fez-me a pergunta: porquê é que vocês não estão casados? E eu lembro que dei uma resposta muito pobre e nada convincente. Na verdade, eu é que fiquei convencido que não estava a agradar a Deus e, acima de tudo, fiquei perplexo. Como é que não tinha ainda interiorizado isso? Isso já era uma coisa que me preocupava. Eu queria agradar a Deus e tinha uma vida que, na prática, não estava de acordo com o que Deus queria. Portanto, decidi. Se é para fazer vida de casado, então devia casar. E qual não é o meu espanto quando, mesmo nessa noite, depois do almoço com o Tiago, o João pediu-me em casamento. Nós nunca tínhamos falado sequer no assunto, portanto, imaginem o meu espanto, não é? Mas ele deu-me as razões e eu aceitei, como é óbvio. E, de facto, casámos 3 meses depois, em março de 2010, numa cerimónia assim, muito simples. Eu digo-vos que se há 10 anos atrás me dissessem: vais casar, vais ser mãe, vais deixar a tua vida profissional, vais reunir com mulheres para orar, vais orar na rua por pessoas que não conheces e com isto tudo vais ser tremendamente feliz, eu diria: epá, internem-me, que eu nessa altura só posso estar louca. Mas creio que já este ano, até em 2015, num culto de domingo aqui na igreja, o Tiago pediu-nos para olharmos à nossa volta e observarmos entre os presentes aqueles que nós acharíamos mais improváveis de estar aqui. Não sei se recordam disso. Quando olhei à minha volta, eu não encontrei outra pessoa para além de mim. A verdade é que podemos ler em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. E a verdade é que Deus retirou-me as vendas e abriu o meu coração, e eu nem sequer lhe pedi. Deus foi tremendamente misericordioso comigo. E eu tive o privilégio de ver a transformação da Filomena após a sua conversão.
Conheci a Filomena antes da conversão e conheço a Filomena depois da conversão. E apesar de ter toda uma imagem construída acerca daquilo que o poder de Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa, na verdade nunca tinha vivido isso de forma tão próxima. E isso tem sido uma ajuda preciosa para a minha fé tão fraca, tão pequenina. Ver a transformação que Deus começou a operar na nossa casa. Essa transformação levou a um envolvimento com a comunidade em São Domingos de Benfica, que esse envolvimento se intensificasse. A Filomena acabou por ser batizada em 2011 e com uma enorme alegria, como casal, estivemos entre os 12 fundadores da Igreja Evangélica Batista de São Domingos de Benfica, que até então era uma missão da Igreja de Moscavide. Eu, fundador de uma igreja batista, surpreendido pela graça. Motivados por outros exemplos da comunidade, acabámos por descobrir, por exemplo, um estranho prazer em orarmos juntos, como casal. Nos momentos mais difíceis, que obviamente não quero que fiquem com a ideia de que o nosso casamento é um mar de rosas, assim, uma cena idílica de dois a correr na praia, em câmara lenta. Há de facto momentos difíceis e nesses momentos difíceis, em vez de fazermos como antes, procurarmos quem tinha a culpa, passámos a orar em conjunto. E deixem-me dizer-vos, na grande maioria das vezes, quando terminamos de orar, as circunstâncias são exatamente as mesmas que aconteciam antes da oração. Quem não é o mesmo somos nós. De facto, a oração tem esse poder de nos transformar. Logo ali, no ato. Descobrimos que conversar com Deus como casal é, de longe, a melhor terapia matrimonial. E decidimos alargar essa conversa com Deus também aos nossos filhos. E descobrimos que orar como família, todos juntos, nos aproxima como nada mais nos é capaz de aproximar. E por falar em família e em filhos, quem conhece o ministério do Tiago sabe que esse é um dos temas principais do seu ministério, é um dos pilares da nossa sociedade. Deus, de facto, inventou este conceito fantástico da família. E os filhos é um assunto quase constante e que atravessa toda a comunidade. Mas a Filomena continuava a não querer ter filhos. E, na verdade, eu até já me sentia satisfeito com os 2 filhos que já tinha. E também não vos vou negar que havia uma série de complexos de culpa que também me atrapalhavam. Deus foi-nos mostrando que os filhos são dádivas dele. São bênçãos diretas vindas da sua mão. São eternidades criadas por Ele, que nos são confiadas para nós cuidarmos durante um período de tempo em que vivemos. E isso foi mudando a nossa vontade. Sentíamos a nossa vontade acerca dos filhos a mudar. Colocámos o assunto nas mãos de Deus e fizemos a nossa parte. Provavelmente foi criando uma vontade no João. Eu ainda não tinha descoberto essa vontade. E agora vocês vão perceber quando eu às vezes digo que Deus tem um sentido de humor. Em julho de 2011 eu fui batizada e em setembro eu fiquei sem emprego. Sem emprego. Lembram-se atrás, o que era importante para mim era o trabalho. E eu fiquei sem emprego. Mais uma vez eu olho para trás e vejo a subtileza da mão de Deus a afagar o meu coração. Se eu não tivesse feito este percurso antes, eu estou certa que a notícia de ficar sem emprego podia ser catastrófica ou até podia-me vir a levar a uma depressão. Mas Deus é perfeito e naquele momento em que os responsáveis, no momento em que vieram falar comigo e me expunham a situação, o meu coração batia tranquilo, a minha mente apenas ecoava
Deus está comigo, nada temo. E veio-me à memória também uma passagem de Marcos 4, quando Jesus vai no barco com os seus discípulos e acalma a tempestade. 2012 e 2013 foram anos de grandes desafios. Falta de emprego, bloqueios financeiros e até iniciativas de empreendedorismo. E até aí, Deus foi tremendamente fiel. Dotou-me de uma visão para começar e acabar um projeto, despindo-me de orgulho e dotando-me de humildade para terminar com vitória o que poderia acabar em catástrofe financeira. Eu não sabia, mas Deus já tinha um plano melhor para mim. No início de 2013, em fevereiro, salvo erro, janeiro, fevereiro, logo no início do ano, num culto de domingo à tarde, o sermão falava de filhos e da família. De repente, filhos. Pois, eles são a nossa eternidade. E a ideia lá ficou assim a bater, tipo pêndulo. Falei com o João, mas com uma esperança, sempre uma reservazinha de que ele me dissesse: não. E até que me desse com uma justificação qualquer e que eu iria logo achar que fazia todo sentido. Mas não, o João sentia exatamente o mesmo. Deus sabe o que é melhor para nós, dizia. E pronto, eu pessoalmente muito a medo, confesso. Lá fizemos a nossa parte e, como o João disse há pouco, Deus fez a dele e concedeu-nos um milagre da vida. Em setembro de 2013 ficámos a saber que íamos ser papás e apesar da altura não ser, ou não nos parecer de toda melhor, porque 2013 foi mesmo um ano de muitos desafios financeiros, nós ficámos tremendamente alegres e a Igreja sabe, nós não disfarçámos e sabíamos também que era uma bênção de Deus. Em maio de 2014? Conhecemos o Pedro, que não está aqui, penso que foi lá para cima, foi evacuado, não é? Portanto, desde esse dia, Deus tem-nos mostrado os seus planos e que são sempre melhores que os nossos, e quando nos desafia também nos capacita. E hoje sou o que dizem os americanos uma stay-at-home mom. É irónico, não é? A verdade é que fomos literalmente surpreendidos pela quantidade de coisas que não percebíamos, que Deus de forma muito paciente nos foi revelando ao longo destes últimos 4, 5 anos. Compreendemos hoje que nascemos com uma natureza que se opõe à santidade de Deus e que, se dependesse de nós, nunca iríamos ao seu encontro. Fomos surpreendidos por essa graça irresistível de Deus que nos atraiu para si quando brincávamos na lama sem sequer sonhar que existia esse conceito da praia. Hoje compreendemos com alegria que Deus tem um plano minucioso para as nossas vidas e que o mais importante não é tanto conhecer o plano, mas confiar no planeador. Ele sabe sempre o que é melhor para nós e temos a certeza que quando Deus permite que algo não corra bem, que existe sempre um propósito benéfico nessa permissão. Na maior parte das vezes, só muito tempo depois da tempestade passar é que compreendemos esses propósitos. Outras vezes nem sequer chegamos a perceber, mas confiamos. Aqueles que nos conhecem melhor sabem que não somos uma família perfeita. Deus ainda tem muito trabalho para fazer em nós.
A parte boa e que nos deixa felizes é que sabemos que Ele o vai fazer. Ele termina sempre aquilo que começa. E a verdade é que o facto de podermos estar aqui hoje a contar-vos com genuína alegria o nosso testemunho, essa é apenas uma das muitas provas de que Deus é pleno de misericórdia e de que nunca estamos fora do alcance do seu amor e do seu perdão. Fomos verdadeiramente surpreendidos por este amor, por este perdão, que podemos resumir nesta liberdade verdadeiramente libertadora. Jesus entregou a sua vida para que as nossas e as vossas não se perdessem. Para Ele, toda a glória. Filomena, é para ti esta pergunta. Vão escrevendo perguntas, que até agora só temos uma e queremos aproveitar o facto de termos o João e a Filomena disponíveis para responder. Se já eras católica e acreditavas em Deus, o que é que mudou para ti? Mudou tudo. Mudou tudo porque a visão que eu tinha de Deus, eu nem sei muito bem o que era. Era, de facto... Na Igreja Católica ensinam-nos uma série de orações, dão-nos alguns conhecimentos, mas se calhar não era... Se calhar Deus não me utilizou nessa altura. Quando cheguei aqui à igreja, as coisas mudaram porque eu percebia o que é que estava escrito. Eu não só... E aquilo que eu não percebia levava-me a questionar. E aquilo que eu fui compreendendo verdadeiramente de Deus foi-me transformando interiormente. Foi fazendo com que eu me fizesse perguntas a mim mesma. E a fé, de facto, é uma coisa que nós... Não é porque nós queremos, é porque Deus nos dá. E acho que também procurarmos, como foi o meu caso, conhecer mais da palavra, abre-nos muito mais os horizontes e permite que possamos dar espaço a esse Deus que nós queremos conhecer e para que Ele também possa trabalhar. E, portanto, eu posso-vos dizer que a pessoa que eu sou hoje, a embalagem exterior, o rótulo exterior é o mesmo, mas o conteúdo é uma coisa completamente diferente. Amém. Se esta primeira pergunta se aplica bem a ti, Filomena, no contexto do teu catolicismo, a verdade é que ela também se pode aplicar ao João, porque o João vinha de uma igreja evangélica. O que é que mudou para ti? Porque é fácil nós apontarmos agora, não é dizer a Filomena era católica, mas pelo teu testemunho, o facto de tu seres evangélico não te livrou de cometer muitos erros. O que é que para ti mudou, João? Bom, o mais central foi ter tido contacto com as chamadas doutrinas da graça. A soberania de Deus, este conceito de que Deus é um ser criador, mas que controla a sua criação, que se envolve diretamente com as vidas de cada um daqueles que cria e que os acompanha, não os deixa entregues. Isso, de repente, ajudou-me a que a minha vida fizesse bastante mais sentido. E, de repente, eu vivia muito naquele contexto de eu era o centro do meu universo, eu dominava aquilo que fazia, eu até tinha uma posição de liderança de pessoas, eu até liderava pessoas, do ponto de vista... Portanto, era tudo muito eu no centro. E isso levou-me, de facto, a uma situação onde, a dada altura, eu já começava a perceber que bom que era que não fosse eu no centro, que bom que era não fosse eu a dirigir este carro, não é? E de repente percebi que no fundo não era eu que estava a dirigir o carro, que era Deus que o fazia, que essa providência estava lá presente e que o meu bilhete de saída não dependia da minha capacidade de sair do buraco onde estava, mas que era esse mesmo Deus que me iria
tirar de lá. E isso foi muito libertador porque permitiu que o meu ego se esvaziasse totalmente, permitiu que com humildade eu pudesse assumir que, no fundo, não controlava nada da minha vida. Não estou com isso a dizer que as decisões que tomei que foram erradas e que hoje têm consequências foram pecados meus, foram ações minhas, que Deus permitiu, mas que ainda assim controlou, permitiu que, quase que em linguagem figurada, eu às vezes costumo dizer que eu me pudesse despistar, mas que não morresse nesse despiste, que desse várias cambalhotas, mas que a minha integridade física se mantivesse. E também outra coisa que mudou muito foi o viver a igreja como comunidade. E eu creio, hoje percebo isso, que Deus me trouxe para uma comunidade muito pequenina e que na altura da igreja que eu frequentava, quando era jovem, era uma igreja grande, com centenas de membros. E eu até vos devo dizer que tinha até bastantes reservas assim a grupos muito pequenos. Toda a gente vai saber da vida uns dos outros. Vai estar tudo muito próximo, não vai dar para eu me esconder, não vai dar para eu fazer o meu teatrinho de domingo e depois o resto da semana poder ser o CEO implacável, assim, estilo Steve Jobs. E depois ao domingo volto a ser santo outra vez e depois durante a semana sou outra vez muito mau. Numa comunidade pequena isto não pode acontecer. E graças a Deus que não pode acontecer, e ainda bem que não acontece, porque somos muito mais expostos. Essa exposição é boa no sentido em que temos quem nos ajude, pessoas que percebem de uma forma muito íntima aquilo que podemos estar a viver, e às vezes nem temos que dizer nada. O simples facto de termos um irmão que vem ter connosco e que diz que está a orar por nós e que compreende a situação que estamos a viver, de repente o viver a igreja nesta dimensão de comunidade próxima de irmãos fez toda a diferença e estou muito grato a Deus por me ter trazido a uma comunidade pequenina que também, pela graça de Deus, está a crescer e que, pela graça de Deus, também acredito que será uma comunidade maior, mas que, por ter nascido assim pequeno e por termos também esta noção de não queremos perder a intimidade, que se irá manter. Portanto, podia resumir doutrinas da graça, a soberania de Deus e o verdadeiro conceito de igreja como comunidade. Não é possível fazer as perguntas todas, mas telegraficamente mais três. Há três perguntas que eu gostava de vos colocar. Como conseguem explicar como a vida em oração em comum mudou a vossa relação? Resumidamente. Mudou, claro, mudou tudo. Vamos imaginar, vocês estão a discutir com alguém e se não forem orar, se não pararem para orar, a discussão toma proporções que às vezes é difícil de ter um ponto de equilíbrio, não é? Da pessoa voltar atrás e ok, agora vamos conversar, é difícil. A oração coloca-nos numa posição de tranquilidade. Por exemplo, nós fazemos o culto doméstico todas as manhãs. A forma como o nosso dia corre a partir daí é completamente diferente. A relação com que nós ficamos, a predisposição com que nós ficamos para enfrentar o dia é diferente e se há um ou outro dia que às vezes, por motivos de força maior, também acontecem, em que nós não oramos logo pela manhã, de facto, o dia já não é exatamente igual. É como se nós estivéssemos logo pela manhã a abrir o nosso coração e a deixar que as coisas entrassem de uma forma diferente. Se Deus, quando nós não lhe pedimos nada, nos dá capacidade, imaginem quando nós nos viramos para Ele e lhe pedimos alguma coisa. Portanto, mudou tudo na nossa vida a partir do momento em que começou a haver oração. E mesmo como o João referia, até na relação que nós temos com os nossos filhos, no caso, os filhos do João, quando estamos juntos, esse momento de oração, de facto, quebra muitas vezes as correntes que estão ali a fazer força e parece que as coisas se tornam mais maleáveis e que é muito mais fácil depois das pessoas conversarem num tom que é possível. Eu ia só acrescentar que a maior parte das vezes a minha oração é só Deus faz com que eu esteja calado.
Permite que eu não responda. Às vezes é só... E o facto de fazer essa oração faz-me, de repente, ganhar consciência que devo estar calado. Temos 5 minutos. Que dizem vocês aos casais que têm medo de ter filhos? Força! Não é fácil. Não é fácil, é uma vida de uma grande trabalheira, mas compensa. A alegria é muito maior. Eu não consigo explicar, também ainda sou uma mãe muito recente, não é? O Pedrinho tem 16 meses. As verdadeiras dificuldades ainda não vieram, não é? Mas é maravilhoso. Tenham filhos, porque de facto eles são a nossa eternidade. E para os que têm mais de 40 anos é rejuvenescer outra vez, é voltar outra vez a ter 20, porque tem outra vez que se brincar com carrinhos, tem que se jogar à bola outra vez, E então quando se tem filhos mais velhos, como acontece comigo, em que tenho ali o Gustavo já com 18 anos, já é quase um pai para o mais pequenino, e ver a relação que eles têm, e ver a alegria que o pequenino tem quando o irmão mais velho chega, ainda ontem quando chegou a casa, isso... é uma alegria tão grande que invade a nossa vida, como eu transtorna todas as nossas rotinas, altera toda a forma como nós estávamos habituados, ir ao cinema, uma série de coisas que de facto hoje não fazemos, mas em bom rigor o melhor filme está a ser passado sempre lá em casa. Última pergunta, não é só para a Filomena, apesar de ser dirigida a ela. Quais têm sido os benefícios de seres uma stay-at-home, como tu disseste, mãe, uma mãe que fica em casa? Como é que essa decisão afetou a vossa família? Eu não diria afetou, eu até diria libertou. De facto, não foi uma decisão que tomássemos de ânimo leve, foi uma coisa que foi pensada. Primeiro começámos por fazer contas. Quanto é que me gostaria de ter um filho numa creche? Quanto é que implicaria eu trabalhar, vir para casa, ter o desgaste de ter que ser mãe, de ter que também preparar a minha parte profissional, e percebemos que, ok, quanto à parte financeira, nos dias de hoje quase não dá uma coisa para a outra, de facto. E depois também pela experiência de eu ter estado em casa quando fiquei no desemprego, pela forma como a nossa vida se reorganizou, pela forma como eu consegui ser de ajuda também, apesar de estar em casa, para o meu marido, da forma como ele chegava à casa e como nós conseguimos conversar, muitas vezes até sobre o trabalho dele, e isso às vezes também eu ajudava, pois é, espera, já consegui encontrar aqui a solução, ou até mesmo a parte, nós mulheres temos assim uma parte mais sensível para lidar ou para esfiar, não sei. E às vezes eu dizia, se calhar esta pessoa que tu estás meio a referir, fica atenta a este pormenor. E às vezes as coisas evidenciam. Portanto, foi de ajuda para o João. E, portanto, também houve, obviamente, aqui, eu aprendi muito com as reuniões que nós temos aqui, das mulheres, com a experiência de algumas pessoas, veio-me trazer experiência a mim. E, portanto, foi uma decisão tomada em conjunto, mas que eu acho que faz todo sentido e que nós queremos que assim continue.